Então, Eros, nós estávamos falando sobre, já conversamos bastante sobre o seu convite, a aceitação. Então, você nos dizia que, que eu me lembro algumas solicitações ou tentações a qual pode ceder alguém. Quando você diferenciava o sujeito que é convidado do sujeito que faz campanha. E que o senhor teria algumas indicações, se fosse o senhor presidente da República. Isso. O senhor teria duas indicações, o senhor nos disse quem era. Ao falar das virtudes dele, você teria dito que, na sua opinião, seriam duas pessoas que não cederiam a... Eu não lembro a palavra que você usou. Eu acho que foram, enfim, tentações ou... Não, Mas quais seriam na não, eu sua não opinião, falei em ceder, eu não falei em ceder. Agora você está fazendo pesquisador, repórter. Né? Não, eu não disse que cederiam essas ações. Que não cederiam. Não, veja bem. Não é que eles não cederiam. Diante de qualquer situação, nós somos condicionados pelas nossas pré-compreensões, digamos assim. Não é verdade? Eu diria que o sujeito que vai para o Supremo pedindo para ir, ele chega com débitos. Não vou dizer que necessariamente sejam débitos de prestar favor em troca ou pagar favor, mas ele chega condicionado nas suas pré-compreensões por essa solicitação que ele fez, qualquer tipo de solicitação que seja, qualquer tipo de solicitação que seja. Ele não é independência, é muito mais do que independência, ele não tem autonomia e não é de vontade, ele não tem autonomia de compreensão. Está compreendendo o que eu quero dizer? Então, quando eu penso no tribunal do Pedro Lessa, do Cândido Mota, tá certo, o Pedro Lessa tinha lá seus problemas, ficava se balançando, ficava se refrescando com o lenço não, com o leque, etc. Mas essa era um outro tribunal, não é? Era um tribunal em que não se podia dizer que fulano aquilo pediu, foi lá porque pediu. É independência absoluta. Acho que você está entendendo bem o que eu quero dizer. Perfeitamente. Isso não quer dizer que o sujeito fique devendo algo a alguém. Mas não é que ele fique devendo. Se ele admitir que ele deve, já é comprometedor para a sua pré-compreensão. Não é? Professor, logo antes da indicação, logo depois da sua indicação, o senhor teve algum encontro com o presidente da República para discutir alguma coisa? Ou não? Nunca o senhor encontrou? Logo antes ou logo depois da indicação, uma reunião com o presidente? Eu fui chamado a Brasília. Bom, o Márcio me telefonou e na Semana Santa, era Quinta-feira Santa. E aí me pediu que guardasse reserva, porque eu seria chamado pelo presidente da República para que ele formulasse o convite e fizesse a indicação. Aí aconteceu um negócio notável. Eu estava em São Paulo e telefonou para mim uma pessoa do Poder Judiciário. Queria conversar comigo, queria vir ao escritório conversar comigo. E eu falei, não, absolutamente, eu vou ao seu gabinete. Aí foi o gabinete dessa pessoa, e 6 horas da tarde. E essa pessoa começou a falar de generalidades. Eu comecei a pensar, mas o que eu devo ter feito para ser chamado por um membro do Poder Judiciário? Quando deu 1 hora depois da conversa, essa pessoa disse que queria me fazer uma confidência, que essa pessoa era candidata ao Supremo e se eu poderia falar com o ministro da Justiça a respeito disso. Bom, aí eu fui tomado de uma surpresa evidente, tive vontade de dizer para ela, azarou-se, quem vai sou eu. Mas falei, não, com um grande prazer. Aí liguei para o Márcio. Eu falei, Márcio, eu estou te ligando
me pediram para... Então foi uma cena, imagine o surrealismo dessa cena, dessa candidata. Foi claro? Foi claro? Bom, aí eu vim para São Paulo, um belo dia, o Márcio me ligou, se eu podia ir a Brasília, e eu fui a Brasília. E no gabinete do presidente da República. E lá fui, ele me levou para falar com o presidente da República. O presidente da República me conhecia, de São Paulo, e do tal Conselho de Desenvolvimento Econômico. E é um homem bastante, vamos dizer assim, descontraído. E ele virou para mim e disse: Eros, você já morou em Brasília? Eu falei: não, presidente. Ele falou: pois agora vai morar. Eu estou lhe indicando. E aí assinou lá a indicação. Que era justamente... Foi assim que eu fui convidado. Levou mais ou menos algo como, com as fotos depois, algo como uns 3 a 4 minutos. Não é? Aí, depois disso, me disseram que é de praxe que eu fizesse uma visita ao Senado. Então eu... Você se lembra quem que lhe disse isso? Acho que foi o Márcio. Não me lembro se foi o próprio Márcio. Pode ter sido o próprio Márcio. Ou o Jubim. Não sei. Porque é muito meu amigo. O Jubim é meu amigo de... E aí eu fui e fiz uma visita ao Sarney, ao Agripino... João Agripino... Antes de tomar posse. Antes de ser sabatinado. Antes de ser sabatinado. Fiz uma visita ao Sarney, ao João Agripino. Agripino Maia, João Agripino é o pai, pô. Tira isso. Maia. Dá uma... O senador Agripino Maia? É, o senador. E mais alguém, que eu não me lembro quem. Mas também um outro senador. Um outro senador, que era de um... que a praxe era essa. Depois fui para o Edson Lobão. Edson Lobão, que era da Comissão de Constituição e Justiça. E a que título aconselharam a procurar o senador? Uma visita de cortesia, porque eu seria para marcar, ver quando é que eu marcar a sabatina. Depois voltei no dia da sabatina. Nessas visitas a esses senadores, se conversou sobre a sabatina? Não, eu me lembro que eu conversei com o Sarney sobre literatura, que aliás é uma grande figura, que eu já conhecia. E depois disso tive com ele mais de uma vez. Conversei sobre literatura maranhense, sobre um autor que eu já vou me lembrar já, que é muito pouco conhecido. E depois eu voltei no dia da sabatina. E aí tive uma das grandes surpresas e decepções da minha vida. Decepção porque ele era o tipo de sujeito que eu não deveria gostar dele, e eu fiquei encantado com a gentileza dele. E surpreso com a delicadeza e gentileza desse sujeito. Se trata de? Antônio Carlos Magalhães, que foi um gentleman. Bom, por isso foi extremamente delicado. Lógico, você chega lá para ser sabatinado com algumas preocupações, né? Quais eram as tuas? Às vezes, qualquer situação. Qualquer situação. Você chega, você é alvo dos caras que vão te fazer pergunta, que tipo de pergunta vem? Pode vir qualquer tipo de pergunta. Quem fez a minha, que foi o relator e foi muito generoso, foi o Pedro Simão, que é lá da minha terra, que fez um belo... Na minha sabatina não houve nenhum momento de, vamos dizer assim, nenhuma pergunta
delicada. Foi uma coisa que fluiu normalmente. Era o que o senhor esperava na sabatina? Fizeram as perguntas que o senhor não imaginava? Era. Eu acho que sim. Eu não sei. Não havia tensão naquele momento. As relações entre Senado, Executivo, Judiciário eram muito mais adequadas ao princípio republicano do que as de hoje, não é? Quer dizer, hoje... Porque a violência não é apenas violência no sentido de torturar fisicamente, mas é também violência no sentido de atropelar as instituições. Professor, deixa eu fazer ainda uma outra pergunta em relação à indicação do senhor. Dentro do Largo São Francisco, dentro da Faculdade de Direito da USP, como é que repercutiu a sua indicação, sua posse, etc., com os seus pares, com os outros professores? Isso mudou um pouco como os outros professores viam o senhor, ou isso não mudou nada, enfim? Não, eu acho que é muito engraçado. Houve lá uma espécie de despedida, ou até breve, mas era despedida, porque eu deveria ficar até os 70 anos, ali na escadaria lá da faculdade. Houve um discurso do Fábio Comparato, que era muito meu amigo até eu ter votado pela anistia. A partir daí eu nem sabia, ele rompeu comigo. Eu só fiquei sabendo que ele tinha rompido mesmo quando, a questão de uns meses, eu o vi num supermercado e falei, ô Fábio, estendi a mão para ele me deixou com a mão estendida no ar. Naturalmente, por causa do sentimento cristão que ele tem, né? Fez um discurso augurando sucesso, aquela história toda. Mas estou começando a falar, hein? Mas eu acho que imaginavam que ia um cara esquerda para o Supremo e tiveram um sucesso, tiveram uma surpresa terrível, porque eu não sei se há mais alguém de esquerda lá hoje. O Carlos Brito seguramente não é, o Joaquim não é, o Peluso não é. O Peluso é um homem esclarecido. Mas não é um esquerdista. De repente, quem era o sujeito que tinha compromissos políticos à esquerda era eu. E eu chego lá e demonstro que eu sou um positivista. Porque eu sei que o direito está aí para assegurar ordem e segurança, e esse negócio de decidir com base em princípios e valores não tem nada a ver com a função do juiz. Não tem absolutamente nada a ver com a função do juiz. Então, eu acho que foi uma surpresa danada. Porque acaba indo para o Supremo um juiz positivista. Né? E eles imaginavam que fosse para lá um bravio desvairado, que fosse atuar por conta dos seus próprios valores. Né? Eu dei uma aula, os alunos do Largo São Francisco me convidam sempre para ir dar aula no começo. A aula inaugural. Não a aula inaugural da faculdade, a aula inaugural dos calouros. E a última aula que eu dei o título era Faculdade de Direito ou Faculdade de Justiça? Vocês vieram para cá para estudar Direito, Justiça, como dizia o Kelsen, é algo transcendental. Né? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não está lá para produzir justiça. A justiça é com o padre, com o rabino. Ali é para garantir a fluência da circulação mercantil. O direito do modo de produção capitalista, que é o modo de produção social dominante,
quer segurança e certezas jurídicas. E nada mais. O juiz não deve fazer nada além disso. Professor, Isso eu não tinha ensaiado. O senhor disse aqui na entrevista que os nomes, quando o PT assumiu o poder, os primeiros nomes que estariam na cabeça do presidente da República seriam o Dalmo, o Comparato e o Celso Antônio. Isso. Mas como eles já tinham uma idade avançada, né, logo na sequência viria o senhor. O senhor acha que juristas como esses e talvez outros, quando o senhor foi indicado, esperava uma atuação mais politizada do senhor, como uma espécie como se o senhor fosse um braço petista no STF? Ou não? Não sei se esperaram isso. Porque, desculpa trabalhar, porque o senhor, na faculdade, não, tive aula, como eu disse, tive aula com o senhor, e os alunos tinham muito essa visão que o senhor é uma pessoa de esquerda. Né? Eu acho Mas não do PT. Não, sim, tudo bem. Como é que o senhor acha que talvez esses juristas ou outras pessoas viram quando o senhor foi indicado? Se tinha uma expectativa que o senhor tivesse uma determinada atuação? Olha, eu acho que quem me conhecesse não podia ter essa expectativa por causa da minha independência. Tá certo? Lógico que o fato de, vou aceitar, de ser um homem de esquerda, determina a minha pré-compreensão. Mas isso não quer dizer, de modo nenhum, que eu pudesse atuar para beneficiar esse ou aquele segmento. Né? Esse ou aquele segmento. Uma das primeiras coisas engraçado, uma das primeiras decisões que eu tomei lá, mas uma das primeiras, era um negócio em que tinha um cara do PT, que eu não sei quem é, que queria processar, eu não me lembro o que era, o Tasso Gereissati. E aí eu mandei ele que vá. Por que isso eu tenho na cabeça? Porque depois o Jubim falou, pô, que legal, você está revertendo expectativas em torno de você. Tasso Gereissati do Ceará, nem sei que partido é, se é do PMDB ou do PSDB. Isso não existia para mim. Isso não existia para mim. Eu tive um pequeno momento, eu vou contar isso porque foi todo divertido, porque um dia um sujeito que é um homem muito correto daqui, São Paulo, ele foi ao meu gabinete com o advogado e foi levar um memorial para alguma coisa. Um sujeito daqui, São Paulo, que é um médico, deputado, hoje vereador, Jamil Haddad. Boa figura. E aí falaram lá, depois que eu falei para o Jamil, quando estava na cena, eu falei, Jamil, espera um momentinho só. Aí botei um negocinho desses que você põe no computador. Pendrive no computador. Tinha uma música. Ele falou, o que é? Eu falei, ouve, mas fica de pé. E era internacional. Eu digo, a primeira vez que você ouviu tocar dentro de um gabinete do Supremo Tribunal Federal é internacional. Mas isso foi uma piada. Quer dizer, eu sou perfeitamente capaz de fazer uma piada como essa, mas isso não tem nada a ver com o outro, o juiz. Tem um autor, que eu acho que vocês deviam conhecer, que diz que um dia vou pescar de manhã, ler à tarde. Mário Marx. Lógico que eu ainda não estou vivendo aquele tempo, mas uma coisa é aquela função que eu estou exercendo lá. O que não impede que eu seja jardineiro em outra hora, leitor depois. Eu estou exercendo uma função lá. E aquela função que eu estou exercendo, no caso, é um ofício. Portanto, eu tenho que desempenhar aquilo, antes de tudo, com independência. Não é? Então, acho que, de certa forma, causou surpresa. E, sem dúvida, é a primeira vez que o senhor lidava com o ofício da magistratura. Primeira vez, eu nunca tinha sido juiz. Que lá estavam, né? Diferente de colegas meus que lá estavam. A primeira vez que eu tratava. Um dos meus primeiros votos,
É muito engraçado, porque como a impressão que os outros têm das coisas, às vezes é inteiramente errada. Na minha primeira ou segunda sessão, eu fiquei meio, num determinado momento, eu fiquei meio sem saber. E quem socorreu, quem me estendeu, não intelectualmente, nem vou dizer profissionalmente, mas no ofício, foi quem? O Joaquim. Não é? Que é um sujeito que eu respeito, quero bem, e que convidaria para sentar aqui conosco. Agora, O ministro Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa, grosso. É grosso, agora leal. Se ele quiser dizer que você tem o cabelo, vai ficar careca, hein? Ele te, Bondade diz, sua, já estou. ele te diz na cara. Ele te diz na cara. Ele até nem diz, ele grita. Mas ele faz isso na cara. Quer dizer, eu sei de que você pode até confiar. E preparado intelectualmente. A imprensa chegou a noticiar em determinado momento Um bate-boca violento. Ele estourou comigo, quase houve agressão. Física, o senhor disse? Sim, quase houve agressão. Mas é um cara leal. É um cara leal. Eu sei que Como descreveria esse episódio? eu tinha chegado de viagem, chegou lá um habeas corpus e ele não gostou da decisão que eu dei. Ah, você fica fora do país, não tem. Como é que você deu? Mas falou isso agressivamente. E eu também respondi agressivamente. Aí aqueles rapazes que trabalham ali, os capinhas, como chamam, vieram tudo para o meu lado. Agora, ele fez isso na frente, lealmente. Não é? Quer dizer, eu o convidaria para jantar em casa. Logo que ele pergunta quem eu não convidaria, né? Chegaremos lá. Mas um pouquinho antes ainda, só para a gente poder concluir o momento do seu processo de entrada no Supremo. A partir do momento que ficou pública a sua nomeação, porque quando tem sabatina já é público, já é um fato público notório. Lógico. Você foi assediado pela imprensa? Se lembra de algum assédio por parte da Não, mídia? não me lembro. Sinceramente, não me lembro. Gente querendo entrevista? Não me lembro. Tirando foto? Não me lembro. Juro que não me lembro. Engraçado. Eu tinha uma capacidade de ignorar determinadas coisas espetacular. Eu nunca tomei consciência de que estava sendo televisionado durante as sessões. Ou seja, eu nunca falei para a televisão. Eu sempre falei para dentro do tribunal. Percebe a diferença? Sim. Percebe a diferença? Coisa, eu vi mais engraçado, porque quando você fica do lado de cá, você vê mais de uma vez alguns meninos que dizem, mas... Aí você diz, menino, já está claro. Não, mas está claro para cá, mas eu não estou falando só para cá. Eu vi isso mais de uma vez. São pessoas que não estão sendo... que não se limitam a estar tomando decisões ali, mas também querem aparecer para o público. Isso foi que... falando da TV Justiça. Da TV Justiça, sim. Eu acho que é um mal danado. Por quê? Porque banalizou o tribunal. Tem determinadas coisas. Tomar uma decisão é uma coisa muito séria. Quando eu tomo uma decisão, eu sei que eu vou influir na vida de uma pessoa. E isso é uma coisa dolorosa, terrível. Né? É uma coisa de anjo. E como diz o Rio, que todo anjo é terrível. Quer dizer, eu agora há pouco pedi licença para fazer pipi, porque eu não faço pipi na frente de vocês. Vocês querem que eu tome uma decisão na frente de todos? Percebe a gravidade disso? Agora, a publicação, mas o debate, né? Isso não pode ser feito às escâncaras. Porque ele, ao mesmo tempo, ele desnuda e, ao mesmo tempo, ele limita. Né? Se eu estivesse numa reunião discutindo um determinado processo aqui, eu poderia até fazer determinadas perguntas para ser esclarecido, o que o Seito acaba não fazendo por conta da televisão para não dar a pinta de que ele não sabia, entendeu? Isso é terrível.
senhor acha que fragiliza o tribunal? Eu não acho que fragilize o tribunal perante o público, mas fragiliza o tribunal em si próprio. Entendeu o que eu quero dizer? Fragiliza o tribunal em si próprio. Porque talvez o debate fique um pouco, digamos assim, viciado, já que as pessoas vão estar... Um debate passa a ser não um debate para esclarecer, Claro. mas um debate para aparecer. Mas um debate para aparecer. Né? Vamos voltar ao plenário em breve, mas por hora, então, Vinícius, como é que foi sua recepção? Como é que o senhor diria que os seus colegas receberam o senhor? Acho muito bem. O senhor tem memória do primeiro dia de trabalho, Tenho. da cerimônia de posse? Como é que foi? No começo é tudo um pouco de oba-oba, aquele negócio, não é? Minha mãe vivia, meu pai já não vivia. E eu estava com um problema exacerbado na minha perna, que eu tenho sempre, mas ela estava mais exacerbado. Eu tinha tido uma encrenca, uma discussão violenta, por alguma razão que eu não me lembro qual foi, sinceramente. Agora há pouco, quando você fez começou a pergunta, eu me lembrei disso com o Gilmar. Eu estava ligado com o Gilmar. Quando o Jubim tomou posse, eu já estava indicado, ou nomeado, não sei, mas não tinha tomado posse. Eu fui a Brasília, houve um jantar em homenagem ao Jubim, aí o Jubim passou a mão assim no Gilmar, na minha, e falou, ó, aí falem os dois aí, se harmonizem. Vão trabalhar juntos, bem do Jubim, né? O Gilmar foi sempre um cavalheiro comigo, Marco Aurélio, sempre foi um cavalheiro comigo, o Celso eu conhecia. Mas então o ministro Jobim conseguiu reconciliar vocês dois? Ah, sim, naquele momento ali. Celso eu conhecia e o Marco Aurélio não conhecia. Foi muito gentil. Pô, pertence, né? Pertence é um símbolo. É um homem exemplar. São os que me lembram agora, o Peloso, pô, que era um cara que eu conhecia daqui de São Paulo. O Joaquim não conhecia, o Carlos Brito eu conhecia, muito amigo eu examinei o Carlos Brito no doutorado dele. Eu fui na banca? Fui mesmo na banca, eu acho que ele nunca me perdoou por isso. Mas que culpa, né? E quem é que tinha naquela época mais? O Carlos Mário, meu amigo também. Carlos Mário, Gilmar, Brito, Joaquim, Peluso. Ministra Ellen, que eu conhecia também. Por conta do Jubim, mas Ministra Ellen é sempre uma elegância. Era essa gente que me recebeu lá. E pelo que o senhor disse, recebeu bem. Bem. Foi muito engraçado porque eu tomei posse, participei de uma sessão e já no dia seguinte eu tomei. A primeira sessão minha foi 30 de junho. Aí veio o recesso. Ô, minha filha, me dê um copo d'água, pelo amor de Deus. Como é que ela sabe? Alguém aceitável? Assim, muito obrigado. Não acabei. Ah, tá, desculpa. Nada que isso. Você quer com gás assim? Sem gás, por favor. Obrigado. Mas, obrigado. Fui muito bem recebido. Eu não tive atrito, nunca tive atrito com fulano, ciclano, beltrano. Então, começou o trabalho, tenho muita curiosidade, como funciona, como é que você montou o seu e como funciona o gabinete de um ministro supremo?
Complicado isso. Eu levei de São Paulo uma moça que era minha secretária em São Paulo, formada em Direito, que trabalha comigo há anos. Até hoje? E trabalha até hoje. Quer dizer, hoje o meu escritório é essa moça que é secretária e administra lá o escritório, eu e um jovem advogado. Meu escritório tem 50 metros quadrados. É tudo. Eu antes estava num escritório que era grande, bem grande, trabalhava muita gente. Quando eu estava próximo de me aposentar, Tânia, minha mulher, disse que a única coisa que ela queria era que no dia seguinte da aposentadoria eu botasse um paletó, uma gravata, pegasse uma pastinha e tivesse um lugar para onde ir. Não ficasse em casa. Quer dizer, para que a vida não continuasse normalmente. Então, quando me aposentei, a minha aposentadoria foi publicada acho que 2 de agosto, eu tinha ido para a Europa, eu ia passar os 70 anos com os netos alemães. Quando eu voltei, já em setembro, no dia seguinte o escritório já estava aí. Já fui para o escritório. Mas você me perguntou outra coisa. Eu é que... Como o senhor montou o seu gabinete? Eu levei essa moça e um sujeito, um advogado, um jovem advogado que trabalhava comigo. E que era o meu assessor, vamos dizer assim, não principal, mas era um... Chefe de gabinete. Não, o chefe de gabinete era essa moça. Ele era assessor, tinham 4 assessores. Eu peguei 3 assessores que estavam já no gabinete do Maurício Correia. Naquela época não tinha esse negócio, quando eu cheguei, não tinha esse negócio de convocar juiz. Eu até queria convocar um juiz. Um juiz lá de Santa Catarina, um cara que hoje é desembargador, é Pinguim. Francisco de Oliveira Neto, gente que eu respeito muito. Mas não podia. Como é que funciona? Os processos realmente importantes, não por novos, coisa nova e de repercussão, você não abre, por exemplo, meu voto sobre anistia, meu voto sobre progressão de regime. Foram coisas que nem os meus assessores conheciam. Agora, o chamado trivial ligeiro é coisa preparada dentro do gabinete. Para isso que estão lá os assessores. Quer dizer, aquele negócio que você decide dizendo a jurisprudência reiterada, tal caso, assim, assim, assim. Isso tudo é feito dentro do gabinete, tem que ser feito pelos assessores e você confere. Mas senão não haveria tempo suficiente para que você fizesse isso. Como é que o senhor distinguia os processos que o senhor deveria... Como é que o senhor distinguia os processos que o senhor deveria dar essa atenção, como o caso da anistia, que os assessores sequer viram, você fez 100%, e aqueles que eventualmente existiam processos que o senhor só assinava, passavam uma vista d'olhos? Processos que eram repetitivos, passavam uma vista d'olhos, mas isso vinha pelos assessores e pela chefia de gabinete. Mas e a escolha desses mais que o senhor ia dar? Das duas, uma, ou eu mesmo sabia, já por notícia que chegava, ou na triagem que os assessores faziam. E olha, isso aqui é um caso novo. Isso daqui é repetitivo. E o senhor acha que essa função do STF de decidir quais os casos mais importantes que realmente passam pelos ministros devia ser uma coisa mais proeminente, ou todos os casos têm que realmente chegar para o STF? Talvez uma jurisprudência mais seletiva subindo para o tribunal? Isso é muito complicado. O que aconteceu foi o seguinte, aqui o tribunal
que o Supremo se transformou num tribunal de recursos. E ele deixou de ser o que ele era. Agora, para ele ser efetivamente uma corte constitucional, o que precisava ser feito seria drástico. Drástico. O que é drástico? Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sujeito que é muito meu amigo, que vem na minha casa. E, de repente, eu descubro que esse cara é um patife. Então, morreu. Não volta, não entra. Então, o que tinha que ser feito era o seguinte: quer fazer uma reforma para valer? Quer criar uma corte constitucional? Muito bem. Os 11 ministros estão em disponibilidade. Vão continuar a receber lá seus vencimentos, papapá, fazer suas viagenzinhas. Foi que eu fiz, segundo a Folha, gastei 3 mil em passagem durante o tempo todo que eu estive lá, enquanto que o Lewandowski gastou 47. Bom, e aí cria uma corte constitucional. Mas não dá, está compreendendo? Não dá para retransformar o Supremo numa corte constitucional. Ele passou a ser um tribunal de recursos. Ele passou a ser um tribunal de recursos. Agora, ao mesmo tempo que você faz isso, é grave, porque cada vez que você não admite um recurso, você está coartando, né, uma manifestação de busca de justiça, né, como se diz. Não é justiça, mas é de uma solução por numa instância maior. Eu acho que um dia vai ter que ser feita essa reforma, mas aí tem que arquivar o passado, começar tudo de novo. Você é gaúcha? Gaúcha? É. Não, pode. Paulista? Então falou meio parecendo gaúcha. Não, sou paulista. Eros, o impacto disso, desse caráter recursal do STF no cotidiano de um gabinete do ministro é exclusivamente quantitativo? É quantitativo, né? É quantitativo, porque você tem que separar, né? Por exemplo, no meu gabinete, quando eu saí, tinha 1.400 processos só. Porque eu consegui ir desovando. Bom, Julgando. Trabalhando 14, 15 horas por dia. Era o que eu trabalhava, 14, 15 horas por dia. Brasília é uma cidade inteiramente inóspita, portanto eu não saía de casa. E porque qualquer lugar, você não é uma pessoa, você é uma função. Qualquer lugar que você vai, mesmo que o advogado que está lá na outra mesa não venha falar nem te trazer o memorial, a presença dele é incômoda. Então eu não saía de casa. E tinha minha roda, os meus amigos. Poucos. O senhor se alojava em um apartamento funcional? Não. Eu fui para um apartamento funcional, que não era apartamento funcional, porque como o Collor vendeu aquilo todo, depois, na verdade, o Supremo alugava uns apartamentos que tinha lá. Botaram num apartamento desses, que era uma coisa horrorosa. E aí Brasília é uma cidade maluca, porque, sei lá, você aluga um apartamento por 3 mil reais, mas por 3 mil reais, se você quiser, você aluga uma casa, o dobro do tamanho daquele apartamento e com um jardim. Por quê? Porque uma casa tem um valor muito menor. Por causa do problema de segurança. Todas as pessoas que vão para Brasília viajam no fim de semana, de volta. E deixar um apartamento fechado é muito mais seguro do que deixar uma casa fechada.
Então, eu morava numa casa, vamos chamar de casa funcional, não é? Era uma casa alugada pelo tribunal. Não, acho que os valores não eram exatamente esses, mas eram próximos. Acho que era 3.300, eu pagava, o tribunal pagava 3.000 e eu completava. Mas eu morava numa casa muito agradável, extremamente agradável. Mais agradável o gramado do que a casa. Não é? Onde ficava a casa que você morava? No Lago Sul. No Lago Sul. Quando minha mulher ia muito pouco para lá, ficava em Tiradentes. Hoje, com o HD, você viaja com as coisas que você vai trabalhar. E eu, com alguma frequência, saía na quinta de Brasília, ia até Belo Horizonte, e Belo Horizonte chegava em Tiradentes meia-noite, 11h30, meia-noite. E voltava na segunda ou na terça, cedo. Então sua rotina era passar os finais de semana fora, diário? Em Tiradentes, pô. Em Tiradentes. Onde eu tenho casa, você sabe. O senhor salientou várias vezes que, bom, pelo que o senhor tem dito, parece que as duas principais qualidades do magistrado, em especial do ministro Supremo, são a independência e a autonomia. O senhor, enquanto ministro do Supremo, recebeu alguma solicitação? Foi solicitado por alguém, de algum lugar, algum pedido que... Evidentemente, como o senhor está dizendo que o senhor recusou, mas... O que é pedido? Alguma tentativa de influenciar o julgamento do senhor? Olha, todo advogado, quando ele leva um memorial, alguma coisa, ele tenta influenciar o teu julgamento. Ele tenta determinar a decisão. Fora isso, e ele trabalha aqui, ele trabalha com argumentos jurídicos. Então ele influencia ou não influencia. Sempre tem um que influencia os lados. Agora, fora disso, eu nunca recebi uma cantada, uma peitada, uma tentativa de influenciar. Sabe por quê? Porque o sujeito, pelo modo de proceder, ele dá a entender se ele é acessível a isso ou não é. Eu acho que o meu jeito, acho que nunca permitiu esse tipo de approach. Mas eu não posso dizer que eu mesmo não tenha me influenciado. Uma vez houve uma coisa notável. Eu cheguei de uma sessão cansado. A minha chefe de gabinete disse, olha, tem um casal lá fora, são partes, querem falar com o senhor. Eu falei, você está cansado de saber que eu não recebo parte, eu recebo advogado. O senhor não quer pelo menos ir lá? Por uma questão até de delicadeza. O casal, eles vieram, não me lembro da Bahia, né? Vá lá, me chama professor, vá lá, dê uma atenção, por favor. Era um casal de velhinhos, ele, um terninho, bem humilde, assim. Me contaram que um sobrinho trouxe de carro, eles não tinham onde dormir, dormiram no carro. E, na verdade, era um negócio que tinha chegado lá em cima eu não me lembro se era um recurso ordinário, se era um agravo, qualquer coisa. Era um negócio que era óbvio, mais óbvio que eles tinham razão. Era a única coisa que eles tinham. Bom, aí eu acabei vendo aquilo. Tratei os dois muito bem.
Entrei, chamei no gabinete, a chefe de gabinete, e os 4 assessores. Falei, ó, eu não vi esse processo ainda, hein? Estou acabando de ver. Agora, vocês têm 48 horas para encontrar uma solução justa para eles, por favor. Porque se não encontrar, então os 4 demitidos. Bom, e no fim, ou seja, eu acho que eles tinham, naquele caso, eu tinha vontade de dar aquela decisão. Eu me lembro também de um outro caso em que tinha um sujeito que era uma história linda, uma história linda. O sujeito era cego e ele foi estudar direito para defender o pai. Eu tinha vontade de dar aquela decisão. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, eu acho que nem isso, o juiz deve. O juiz que tem vontade de dar decisões sempre, ele é um mau juiz. Agora, ele também é um ser humano. Em casos como esse, em que ele fica sensibilizado, ele tem que... Isso pode acontecer. Agora, se acontecer mais de uma vez, ou ele se dá por impedido, ou ele deixa de ser juiz. Percebe? Eu acho que isso é muito importante. E, de certa forma, eu aprendi aos poucos. Teve um cara muito importante, que nós não falamos dele, e a quem eu tenho, e por quem eu tenho grande admiração, que se foi, e que foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito com ele, um cara chamado Carlos Alberto Direito, grande figura. Grande figura. Pena que tenha ficado tão pouco tempo lá no tribunal. Né? Agora, o tribunal é agreste quando a gente vai embora. Por exemplo, eu fiz um programa na Rádio Justiça chamado Aprendendo Direitinho. Vocês conhecem esse programa? Programa do Vovô Grau? É. Em que tinha uma porção de mensagens. É uma lástima. Eu saí de lá e eles acabaram com a ideia. E aquilo era maravilhoso. Chegou a ver alguma vez o programa? Algum dos programas chegou a ouvir inteiro? Era um troço muito bom. Estou falando porque não era eu sozinho que fazia aquilo. Seria cretinice, mas falando se fosse eu sozinho. Era uma equipe de gente. Não é? Sabe, aquilo não é um clube de amigos. O Supremo Tribunal. Não. Um clube de amigos é um lugar em que se alguém faz, um dos amigos faz uma coisa legal, todo mundo festeja. Mas isso, para ser assim, precisa ser um Jubim, um Pertence, um Peluso. Agora, se tu não é... Como foi a reação dos seus colegas ao Pensando Direitinho? Está aprendendo direitinho? Aprendendo Direitinho, perdão. Eu nunca soube porque nenhum deles jamais comentou comigo. Você supõe o quê? Não, acho que eles não viram nunca.